Olá, queridos alunos de hermenêutica. Eu queria primeiramente falar da minha felicidade de ter passado esse tempo com vocês, esse tempo aí de aprendizado, né? Mútuo aprendendo sobre a questão da interpretação bíblica. E eu queria incentivar vocês a que continuem estudando, né, a interpretação bíblica sempre, porque é algo que vocês vão usar bastante para trazer uma mensagem, realmente a mensagem de Jesus para as pessoas, uma mensagem correta e que vai trazer salvação para as pessoas, ok? E na sua edificação, na edificação própria, na edificação da nossa igreja. Eu queria compartilhar nesse vídeo aqui, que foi o que foi falado rapidamente lá no nosso encontro, é sobre o exercício 1. Vou falar sobre o exercício 1, 2, 3, mas vou dividir aqui os vídeos, certo? Então, na atividade 1, que a gente foi proposta, a atividade 1, ela falava sobre a parte das aulas que nós vemos sobre a introdução da interpretação, né? E nós também vimos sobre a história da interpretação. Então, a primeira pergunta, ela falava sobre que, a partir de um certo texto, um texto que esteja lá para ser interpretado, né, pode ter várias interpretações, né, para aquele texto. E, simultaneamente, elas podem ser também ortodoxas. Não quer dizer que existe apenas uma interpretação para aquele texto e que as outras sejam heréticas. Mas, diante disso, como é que nós podemos avaliar a ortodoxia, então, de um texto, de uma interpretação, né, de um mesmo texto bíblico e dizer assim, não, todas essas duas interpretações, por exemplo, são corretas, realmente quer dizer, tem base para isso. Então, uma resposta esperada seria que nós devemos investigar não apenas um texto isolado, mas ver dentro da Bíblia aquele texto, o que é que a narrativa bíblica fala sobre isso, o que é que a Bíblia toda fala sobre aquele texto. Então, não pegar apenas um versículo, mas onde aquele versículo está inserido, qual o conjunto, qual o livro que ele está inserido, qual o gênero que ele está inserido, o que é que o autor estava passando naquele momento, o contexto que ele estava passando naquele momento. Então são coisas que nós devemos levar em consideração na hora, muito importante, na hora da interpretação. Então isso seria, e também colocar aqui, levar em conta a questão da história apostólica, a patrística, o que é que durante a história da igreja foi dito sobre aquele texto. Então nós vimos que na hora de nós vamos interpretar, nós temos a Bíblia como a suficiência, né? Como a autoridade, mas nós temos também a tradição, nós temos também a razão. Nós temos esses três aspectos que eles devem, então, convergir, eles devem estar em acordo. Então, na hora da interpretação, ver exatamente o que é que o texto fala. A Bíblia fala sobre isso, existem outros versículos que colaboram com esse pensamento, outros livros que colaboram. Esse é o pensamento que a Bíblia fala. É, na história da igreja, o que é que tem a nossa tradição fala com relação a isso? O que é que a igreja diz com relação a isso ao longo do tempo? Isso faz sentido? O que é que a nossa razão diz sobre isso? Então nós devemos avaliar isso, certo? Então essa era uma resposta esperada. Então nós vimos lá na parte de introdução, na Bíblia, e na parte também de história, falando sobre isso, que durante a história foi definido vários critérios de interpretação, trazendo vários aspectos ao texto, além do sentido prático do que ele já estava dizendo ali. Então nós vimos que durante a patrística existem vários aspectos, trazendo aspectos espirituais, aspectos morais, aspectos escatológicos. Então era a questão das alegorias, né, que foram feitas a partir da patrística, e que um texto não trazia apenas seu sentido literal, mas trazia outros sentidos também que deveriam ser também trabalhados. Então temos que ter também esse foco de entender que existem também essas perspectivas. Uma tríade que nós podemos usar bastante é a questão que um texto que nós estamos lendo, ele tem a nossa visão, ele tem o nosso contexto,
as coisas que nós temos, né? Os nossos aprendizados, as nossas vivências, o que nós trazemos para a interpretação. Existe também o contexto do autor, que nós não sabemos em sua totalidade, e o estudo da interpretação a cada dia vem trazendo coisas novas para que nós possamos entender melhor estes aspectos. Mas existe também uma outra revelação, que é algo que é trazido por Deus, né? Trazido por Deus para nós. Então, por exemplo, quando os profetas estavam escrevendo textos proféticos escatológicos, eles não necessariamente sabiam o que eles estavam escrevendo, não necessariamente sabiam que eles estavam citando, que estavam falando de Jesus, mas aquilo ali foi revelado para nós. Nós hoje entendemos, além do que está literal lá, nós entendemos também algo a mais, que nem o escritor sabia, mas que também é revelado a nós. Então tem essa tríade, nós precisamos ter também esse foco. Então essa primeira questão era com relação a isso, como nós podemos lidar, né? Quais são os critérios que nós devemos ter para que nós possamos fazer interpretações que sejam ortodoxas, sejam bíblicas, né? E mesmo que tenha várias interpretações, né, para um certo texto que nós estamos trabalhando, mas que existem vários caminhos também, existem vários níveis de compreensão, de interpretação para o mesmo texto, e isso não quer dizer que sejam heréticos ou que exija apenas um, mas nós devemos avaliar a todos de forma correta e ortodoxa. Na questão 2, falava sobre que na Idade Média é colocado, né, nós vimos isso na escola e tudo mais, colocado sempre como um tempo de atraso científico e até mesmo teológico. Mas nós vimos em nossas aulas que a interpretação ela teve uma construção no tempo, ela teve uma construção que foi sempre difundida e que na Idade Média teve também teve um crescimento grande também. Nós vimos vários autores da Idade Média que contribuíram bastante para isso. E aí, o que a questão pedia era que citasse dois autores e contasse um pouco sobre isso, né? Sobre acontecimentos, legados importantes que eles deixaram. Então aqui poderia citar vários, poderia citar Santo Agostinho, podia ter citado São Tomás de Aquino, alguns pré-reformadores, John Hus, e eu vou citar aqui, por exemplo, John Wycliffe, que é um dos reformadores, né? Um pré-reformador inglês. E aí ele fala, um legado dele é que ele combatia bastante a questão da infalibilidade papal, colocando então a autoridade última, não sendo o Papa, mas sendo a Bíblia como a autoridade última na interpretação. Ele combatia outras coisas, como excesso de riqueza, como a discrepância que tinha do discurso da igreja e como ela se colocava, né, as ações. Então, John Wycliffe foi muito importante também nessa questão da suficiência bíblica, da Bíblia como uma autoridade. Outro que podemos citar, por exemplo, Martinho Lutero, que foi o reformador, né, tão conhecido, a marca aí da Reforma Protestante, né? Nós colocamos ele então como sendo essa marca, como esse estopim aí para a Reforma Protestante. E ele combateu, né, várias questões doutrinárias no seu tempo, lá na Alemanha. Teve a ousadia da questão da interpretação bíblica fora dos dogmas interpretados pelo Papa, que era tido então como essa autoridade máxima, a infalibilidade papal. E ele, então, com base no texto de Romanos, né, 1,17, né, que a salvação vem então pela fé, Martinho Lutero vem então difundindo essa questão da autoridade da Bíblia, da fé, como sendo a fundamental para a nossa salvação. E aí depois isso foi sendo construído a partir da Reforma, né? E até se cunhar o termo, né, do sola escritura. Nós falamos então na nossa aula já na parte de Reforma Protestante. Então teve essa abordagem que nós usamos hoje, muito importante, que é um dos princípios, nós que somos uma igreja reformada, do sola escritura. Nós devemos então ter a escritura como essa autoridade máxima que nós temos, que nós utilizamos. Então essa é uma resposta, né? Citar esses dois aí, poderia também ter sido outros. Na questão 3,
ele pedia então que, como nós sabemos sobre essa questão da sola escritura, que é um legado da nossa reforma protestante, né, ao longo da história e atualmente também, muitos confundem o legado dessa questão da sola escritura e vão para um lado de uma teologia que muitos teólogos chamam de nuda escritura. Então, como diferenciar essas duas e dar um exemplo real? Então, o que nós vemos é que o sola escritura ele não tem um sentido tão restrito, né? Uma definição restrita. Então, várias denominações ou vários pensadores, teólogos vão ter vários pensamentos com relação ao sola escritura. Mas de forma real, de forma geral, o sola escritura ele tem a ver com essa suficiência, essa autoridade bíblica para a nossa interpretação. Isso não quer dizer que fatores, né, como o contexto, a tradição, a razão, sejam descartados, mas que ela tem essa autoridade, né, essa suficiência. E, ao contrário disso, está o nuda escritura, que lê então a Bíblia de forma que tem um vácuo na história, um vácuo no contexto, e vê apenas a Bíblia deslocada então da sua história, deslocada da sua tradição. E esse é um ensino perigoso, nós devemos ter cuidado. E qual é um exemplo disso? Um exemplo disso é, por exemplo, a questão do credo do batismo, né? Que foi criado então pela teologia anabatista, onde eles, a partir de alguns textos, alguns versículos, que falam, né, sobre a questão da importância da crença em Jesus para que então seja batizado, eles colocam então isso como sendo que não poderia ser batizado crianças, por exemplo. Isso gera o quê? Um rompimento na tradição, né, da igreja, que desde sempre batizou crianças. E também uma falta de interpretação com outros textos bíblicos que também reforçam essa questão do pé do batismo, como por exemplo a relação de Israel com a igreja, né? Em Israel, o povo de Israel, os bebês, no oitavo dia, eram circuncidados, como essa marca sendo da inclusão então das crianças no corpo da comunidade. Então, e no Novo Testamento fala que a circuncisão, a nova circuncisão é o batismo, e não fala em nenhuma restrição do batismo então de crianças. A gente vê a partir da sola escritura, a partir de ver o contexto, né, do Antigo Testamento, do povo de Israel, né, o cumprimento no Novo, a partir também da tradição da igreja, que sempre batizou crianças, que nós vemos então uma interpretação incorreta aí utilizando essa nuda escritura. Então nós temos realmente a sola escritura, a Bíblia como autoridade, mas também não de forma assim tão literal e desconexa da história, né, do contexto, da qual os livros foram escritos, dos gêneros, etc., e nem também da sua história, da sua razão. Então, essas eram respostas esperadas para o exercício 1. Okay? Vou gravar os demais vídeos sobre o exercício 2 e também sobre a explicação do atividade 3. Ok? Até mais.